Olá, está no ar o Jornal da Câmara. As obras de reestruturação da unidade de pronto atendimento da Lomba do Pinheiro devem ficar prontas no início de outubro. O anúncio foi feito pela Secretaria Municipal da Saúde durante uma visita da Cosman ao posto. O objetivo das reformas é melhorar o atendimento prestado à comunidade. Cerca de 8.000 pacientes são atendidos por mês no centro e 30% da demanda vem de moradores de Viamão. A unidade oferece 9 leitos de observação e conta com 120 servidores, 40 deles médicos clínicos e pediatras. Conforme o coordenador do pronto atendimento, um problema enfrentado na prestação de serviços é a reincidência de casos. Os pacientes recebem um primeiro atendimento no posto, mas interrompem o tratamento ao invés de darem seguimento com um especialista. Outro entrave é a demora no encaminhamento de pacientes de baixa complexidade, mas que precisam de internação para leitos hospitalares. Se o paciente tiver em condições de aguardar leito, ele fica na observação com todo o atendimento necessário, aguardando a disponibilização de um leito pela central. A média, 48 horas o paciente consegue esse leito e sai daqui para ser atendido num serviço de maior complexidade. Dependendo da demanda e do fluxo, não digo que atrapalha, mas a rotatividade seria importante. De acordo com o coordenador de urgências da Secretaria Municipal da Saúde, a meta é transferir estes pacientes para leitos em até 24 horas. Nós ainda não conseguimos em todo atingir a meta, mas a média tem sido no máximo de 48 horas de observação. Raros pacientes aguardam mais que isso. Nós temos uma central de leitos para a regulação dos leitos de Porto Alegre, que tem se esmerado e tem agilizado essa internação. Os pacientes graves, os pacientes que não têm complexidade neste local para serem atendidos, eles são imediatamente regulados através não da central de leitos, e sim do SAMU. A conclusão das reformas, anunciada pela SMIS para o início do próximo mês, vai garantir maior qualidade aos serviços e permitir que outros atendimentos sejam feitos no posto. A gente vai ter toda uma condição de acolher muito bem esses pacientes, fazer a triagem, a classificação de riscos, com entradas independentes para pacientes que procuram o pronto atendimento, pacientes de urgência vão ter entradas separadas, toda a questão de sala de observação, consultórios, salas de raio-x, parte administrativa, local para alimentação, ou seja, nós conseguimos montar uma estrutura que ela esteja adequada à dentalização, o que nos permite uma qualificação. Com as mudanças, a Secretaria Municipal da Saúde vai passar a fornecer as refeições aos pacientes em observação. Hoje não há local adequado para armazenar os alimentos. O preparo vai ser feito no Hospital de Pronto Socorro e encaminhado ao centro da Lomba do Pinheiro. Os vereadores da Comissão de Saúde ficaram satisfeitos com as mudanças anunciadas pelo Executivo e com as resoluções previstas para o pronto atendimento. Os parlamentares vão participar da reinauguração do espaço, agendada para novembro. A Escola do Legislativo Julieta Battistioli está em festa. Nesta semana, a instituição completou 3 anos de fundação. Promover, através da educação, a construção e a difusão do conhecimento, o aprimoramento do conceito de cidadania e a reflexão do conhecimento, contribuindo para o fortalecimento do poder legislativo e de toda a sociedade. Esta é a missão da Escola do Legislativo Julieta Battistioli, que visa promover o aprimoramento intelectual dos vereadores e também da sociedade porto-alegrense. É uma escola que foi criada com o intuito, então, de promover a capacitação dos servidores da Câmara, dos vereadores, do trabalho interno, mas também um foco bastante aprofundado na questão da aproximação da Câmara, enquanto um lugar onde se debatem as questões da cidade, com o cidadão, com a comunidade de Porto Alegre. Então a escola se organizou para oferecer tanto cursos de capacitação e qualificação dos servidores, como também algumas propostas que fazem essa intermediação com a comunidade. Através de cursos variados e debates com a comunidade, vereadores e público em geral podem usufruir das aulas ministradas na escola, localizada na Câmara Municipal de Porto Alegre. Para comemorar o aniversário da escola, foi organizada uma sessão especial no plenário com o objetivo de discutir a democracia brasileira. A democracia está sob risco? Este foi o tema da palestra apresentada pelo professor convidado, Dr. Zander Soares de Navarro. Essas ameaças elas se dão principalmente numa combinação que é um regime puramente eleitoral, que nós chamaríamos de uma democracia eleitoral, mas que ela não significa a efetiva participação da população, particularmente no que diz respeito ao processo de decisões, E acaba, portanto, sendo muito mais uma democracia de fachada, quase sempre com
partidos que têm maiorias avassaladoras e especialmente uma cidadania que não é uma cidadania muito participativa. O vereador Sebastião Melo, do PMDB, presidente da Escola do Legislativo, falou sobre a relevância do assunto, que voltará a ser discutido na Escola Julieta Battistioli. Nós lutamos muito por democracia nesse país. Acho que o Brasil precisa de uma reforma política não para os políticos, mas sim para afirmar a democracia. O Brasil vem produzindo a cada eleição remendos eleitorais e às vezes para pior na legislação. E é evidente que esse tema é um tema que precisa estar inserido na vida da população, porque a democracia é um valor importante. Então acho que foi importante. Claro que gostaria de ter mais tempo, mas eu convidei o professor, já aceitou. Vamos fazer um painel para aprofundar o debate, né, do papel da democracia. Os comerciantes do viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre, querem o tombamento imaterial dos saberes e fazeres. Eles se consideram responsáveis, pelo menos em parte, pela identidade cultural do espaço e querem ter a segurança de que não vão ser retirados de lá após a revitalização do viaduto. O tema foi pauta da última reunião da Comissão de Cultura da Câmara Municipal, que tentará aproximar o diálogo entre a Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do viaduto Otávio Rocha e o Executivo. Hoje, os permissionários pagam aluguel ao governo municipal para manterem seus pontos de venda. Porém, com o processo de restauração iniciado pela Prefeitura, os comerciantes têm medo de serem retirados de lá. O que nós realmente queremos é que, enquanto permissionários que estamos ali há várias décadas, que seja respeitado o nosso direito adquirido de estar trabalhando ali. Nós sustentamos as nossas famílias naqueles espaços e de 2 anos para cá, principalmente nesse último ano, a insegurança junto aos permissionários é muito grande. Os comerciantes do viaduto Otávio Rocha vão solicitar o tombamento imaterial de seus saberes e fazeres, pois entendem que são parte importante daquele patrimônio cultural. Em princípio, não se considera isso um tombamento. Tombamento é uma figura jurídica que se refere aos bens móveis e imóveis. Os bens imateriais, que são as festas, as manifestações, os saberes, os fazeres, se chama registro, porque é apenas uma documentação. Diferentemente do outro, que aquilo não pode ser transformado, o registro do patrimônio imaterial, ele vincula uma coisa a um evento fugaz, não é? Às vezes passageiro, mas que se registra como de importância cultural. Segundo o custódio, qualquer pessoa pode fazer o pedido de registro, que passará pelo mesmo trâmite do pedido de tombamento, o que envolve checagem da documentação e avaliação do Conselho de Patrimônio. Atualmente, o viaduto está sendo lavado. Somente após essa etapa será possível fazer uma avaliação técnica para desenvolver o projeto completo da restauração e calcular os seus custos. E aí entra uma questão que tem preocupado também. Quem vai financiar a obra e mantê-la depois de pronta? Hoje em dia não dá para pensar em fazer qualquer obra que não se pense na sequência da sua manutenção. E o custo de manutenção é muitas vezes no tempo maior do que o custo da execução da obra. Então, a sustentabilidade, como fazer com que isso gere recursos para sustentar, é um ponto na equação. E aí todas as variáveis entram no processo, como quem vai usufruir, quem vai participar, quem vai pagar, como é que ficam os permissionários, que contratos eles têm, que situação isso ocorre. Entende? Então há uma vontade do poder público de equacionar da melhor maneira possível esse assunto. É o que esperam os permissionários. Alguns trabalham no viaduto Otávio Rocha desde o final da década de 40. São tão conhecidos que se tornaram cativos e contam com o apoio da população para permanecerem no local. Nós temos uma baixa assinada, hoje temos em torno de 1.500 assinaturas pela manutenção e preservação do viaduto, bem como pela permanência dos permissionários. Esse documento nós vamos entregar ao prefeito de Porto Alegre até o final do mês que vem e ao Ministério Público, né? Queremos entregar ele em torno de 5.000 assinaturas ou mais. Os representantes da SESC também farão o possível para que um consenso seja estabelecido entre as partes. Nós seremos a mediação
das necessidades da sociedade organizada, dos permissionários, da sociedade cultural, inclusive de Porto Alegre, com o governo municipal. Nós teremos uma nova reunião da comissão, chamando o Ministério Público, o prefeito ou o representante do prefeito, né, e a própria secretaria. Mas já tiramos como encaminhamento mais concreto um GT de trabalho técnico para acompanhar a evolução das soluções para o viaduto Otávio Rocha, envolvendo as três partes, né, os permissionários e as entidades organizadas lá, a prefeitura e a Câmara de Vereadores. Terminou na última quarta-feira a votação dos vetos do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre. Foi derrubado o veto parcial em 11 artigos do projeto. O item considerado mais polêmico do plano diretor, relativo à Orla do Guaíba, foi o primeiro a ser votado na sessão. E o veto foi mantido. A emenda de autoria do vereador Ayrton Ferronato delimita a faixa mínima de preservação de 60 metros na Orla do Guaíba, da usina do gasômetro até o bairro Lami, com passeio para pedestres e ciclovia, com estacionamento para bicicletas, praças, quadras esportivas e outros equipamentos de utilização pública. Ambientalistas, defensores da orla e entidades de proteção do meio ambiente se mostravam preocupados com a manutenção do veto. Eu não sei o que vai dar isso, sabe? Eu tenho muita desesperança com o que eu tenho visto. A gente não pode mudar assim, sem verificar mesmo se vale a pena ou se não vale a pena. As coisas têm que ser discutidas, tem a ver, como ela tem muita diversidade, precisa ser discutida com a sociedade. A sociedade está de fora. Dos vetos do plano diretor que ainda faltavam ser votados, dos 6 destacados inicialmente, 5 foram mantidos. Outros 22 vetos foram mantidos por acordo. O vereador João Antônio Dibe, do PP, presidente da Comissão Especial do PDD-UA, fez uma consideração sobre o final das votações. Eu acho que nós precisamos fazer um Instituto de Pesquisas Urbanas urgentemente, porque não é possível fazer revisão do plano diretor da forma que é feita. Um foi em 59, outro em 79, depois 99 e agora em 2010. Nós precisamos revisar constantemente o plano diretor. Tenho certeza que nós precisamos de um Instituto de Pesquisa Urbana para que pontualmente vá fazendo as modificações necessárias ao crescimento saudável da cidade e não a cada 10, 20 anos se faça um debate inócuo, político muitas vezes, não técnico e que não resolve nada para a cidade de Porto Alegre. Nós queremos uma cidade saudável, sim. A partir de agora, o Holocausto é conteúdo obrigatório nas escolas municipais da capital. O projeto é de autoria do vereador Walter Nagelstein, do PMDB. De acordo com o texto, o Holocausto deve ser abordado na disciplina de História. Se for sancionado pelo prefeito, todas as escolas da rede municipal de ensino vão ter a obrigatoriedade de tratar do tema. O Holocausto foi uma prática de perseguição política, étnica e religiosa responsável pela morte de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A criação do parque e do Largo Municipal do Gasômetro foram os destaques da tribuna popular desta semana. A presidente do movimento Viva Gasômetro, Jaqueline Sanchotene, agradeceu ao Executivo e ao Legislativo pela criação do parque e do Largo Cultural do Gasômetro. Jaqueline solicitou também que o projeto seja executado da maneira prevista, com o aumento das calçadas e os fios e cabos de eletricidade e telefonia enterrados. Outro pedido feito pelo grupo é a recuperação de 6 fachadas de casas antigas da Rua General Salustiano. O objetivo é resgatar o aspecto histórico do local. Os vereadores de Porto Alegre participaram de um almoço no Parque Harmonia. Além de uma confraternização entre os parlamentares, o encontro serviu para vistoriar os piquetes e os acampamentos. A iniciativa partiu do vereador Bernardino Vendrúsculo. O parlamentar é um grande defensor da cultura gaúcha e sempre busca o apoio dos colegas do Legislativo para manter e honrar as tradições do Estado. Eu acho que nós precisaríamos, os poderes constituídos, né, principalmente quem tem recursos, né, darem uma atenção melhor à cultura regional gaúcha. Me parece que esse é um dos melhores investimentos que nós temos aí, com retorno, né? Porque a integração, a divulgação do gaúcho, né? E não é mais de Porto Alegre, porque o gaúcho está em todos os cantos do mundo. De acordo com o Vendrúsculo, esses gaúchos, moradores de outros locais, têm se organizado para cultivar a cultura rio-grandense. Porto Alegre é a capital internacional do gaúcho. E nós não podemos
perder espaço, vamos dizer assim, para outros estados brasileiros ou outros países aonde estão organizados, o movimento tradicionalista está organizado e estão fazendo eventos muito importantes, de muito vulto, de muita pompa. O almoço ocorreu no piquete Aporreados do 38 e o vereador Bernardino Vendrúsculo foi o responsável pela preparação do churrasco. É pela primeira vez que me consta que nós, vereadores, estamos aqui fazendo um almoço coletivo. O princípio aqui é a integração dos vereadores. Fazer com que os vereadores venham, e muitos deles vêm, evidentemente, mas a integração, e nós achamos e entendemos que todos os anos devemos fazer, no mínimo, um almoço ou um jantar aqui no acampamento Farroupilha. O presidente da Câmara Municipal também participou da confraternização. Para o vereador Neucir Tessaro, a presença dos parlamentares no Parque Harmonia é também uma oportunidade de conhecer as dificuldades dos que acampam no local durante as comemorações da Semana Farroupilha, em especial a falta de drenagem da área. Então nós estamos aqui justamente para dar um apoio para o parque, um apoio para a associação dos acampados, que é muito importante, que eles façam uma reunião e organizem para que o próximo ano nós tenhamos aqui a drenagem, que é uma bandeira antiga nossa, e que as pessoas possam terem já seus lotes delimitados a partir de agora para conservarem e terem o ano que vem e poderem fazer a sua manutenção. E assim nós vamos ter um parque melhor, um parque para a gente mostrar para todos os brasileiros e da América do Sul, não só para porto-alegrenses. No dia 20 de setembro, os gaúchos reverenciam a Revolução Farroupilha, com comemorações que envolvem a cultura, costumes e tradições do povo rio-grandense, como o chimarrão, que foi pauta do período de comunicações da Câmara Municipal. Pedro Schwember, professor da Escola do Chimarrão, explicou que a bebida é mais antiga que o Brasil, herança dos indígenas que cultivavam erva mate e a consumiam. Ele também contou que o Rio Grande do Sul adotou o chimarrão do povo paranaense e que atualmente é o mate amargo e as vestimentas que identificam o nosso estado. O churrasco não entra na lista porque já foi universalizado. O consumo está aumentando, começando pela juventude, que hoje está aderindo ao chimarrão. Vê-se em muitas praças pelo estado todo, aos domingos à tarde principalmente, a juventude tomando chimarrão. Quem tem o hábito de chimarrão está menos propenso ao uso de drogas. Isso para a juventude é muito importante. E o chimarrão, além desse lado cultural, ele tem o lado medicinal. Quem toma chimarrão é mais saudável, quem toma chimarrão vive mais e vive melhor. Mas afinal, qual o segredo de um bom chimarrão? Uma boa cuia, temperar a cuia bem, né? Curti-la bem, né? De preferência sempre, quando nova, dar uma queimada nela, lavar ela sempre bem com água corrente para não deixar nem fungo, mofo nela, né? Bom, e a escolha da erva mate, né? Escolher pela data de fabricação e não pela data de validade. E também a água, muito importante a temperatura da água, talvez mais importante que a própria qualidade da erva mate. E aí, ter uma boa bomba de aço inoxidável e fazer o preparo, cuidar para não colocar a erva demais. Segundo Schwember, a temperatura da água não pode ser superior a 75 graus centígrados. Isso porque, depois de fervida, ela perde oxigênio e fica pesada. Além dessas dicas, ele também deu uma receita bem prática para preparar um bom chimarrão. Nós temos o chimarrão de 11 segundos, que ele é importante não pela velocidade, mas pela praticidade, que consiste em colocar uma colher de erva no fundo da cuia, água quente já a 70 graus, normal, na quantidade desejada, e normalmente vai até o pescoço, depois completa com erva mate, com a própria bomba faz um espaço para colocar a bomba, vai ao encontro daquela água que está ali dentro da cuia e coloca a bomba sem necessidade de fechar em cima. Flávio Koch é o mais novo cidadão emérito de Porto Alegre. Koch é corretor de imóveis há 41 anos. O homenageado nasceu em Porto Alegre em 30 de novembro de 1939 e viveu a infância e juventude nos bairros Montserrat e Auxiliadora. Na vida profissional, foi diretor do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul, diretor tesoureiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, presidente do Cresci-RS e conselheiro junto ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis. A solenidade foi proposta pelo vereador Luiz Braz, do PSDB.
O parlamentar relembrou o histórico do novo cidadão emérito da capital, destacando-o como uma figura extraordinária pela vida profissional e comunitária. Ao agradecer a distinção, Koch dedicou a homenagem aos pais e à família, afirmando que este é o alicerce em tudo na vida de um homem. Os vereadores do Legislativo de Porto Alegre homenagearam o Esporte Clube Internacional pela conquista do bicampeonato da Libertadores da América no mês passado. Com a presença de dirigentes, conselheiros e integrantes da torcida, o Legislativo reconheceu as conquistas do clube na última década. Em nome da mesa diretora, o vereador Paulo Marques, do PMDB, lembrou a trajetória do Esporte Clube Internacional durante os mais de 100 anos de história. O parlamentar destacou o caráter democrático do time, o primeiro a abrir espaço para jogadores negros, diferente da maioria dos grandes clubes do país na época. O presidente do Conselho Deliberativo do Inter, Luiz Antônio Lopes, agradeceu a casa por sempre ter mantido o diálogo e a troca de ideias com a direção do clube. Segundo ele, o grupo tem se preocupado com os projetos para o futuro, dentre eles a meta de estar sempre presente na Libertadores e alcançar o maior orçamento dos clubes do país. Também, conforme Luiz Antônio, é com profissionalismo, responsabilidade e qualidade que o Inter vai dar ainda mais alegrias ao torcedor colorado. O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela companhia. Até o nosso próximo encontro.